respirar parece ser um ato muito simples, né? A gente nem pensa para respirar. Mas por trás de tudo isso existe todo um complexo sistema de grupamentos neurais que interagem entre si com o objetivo de controlar essa respiração. A nossa respiração ela é composta por inspiração, expiração fase 1 e expiração fase 2. Normalmente, quando a gente está numa situação normal, a gente só tem a inspiração e a fase 1 da expiração, que é um processo, na verdade, passivo. A gente inspira e aí a expiração ela é passiva. Quando a gente fala de expiração numa fase 2, é uma expiração ativa, que aí é numa situação em que demanda um maior volume de ar que é trocado. Então, por exemplo, a fase 2 da expiração ela é ativada. Numa situação de hipóxia, também. Numa situação de atividade física, também. Quando nós estamos acordados, a gente tem um chamado controle voluntário da respiração. Todo mundo consegue parar de respirar a hora que quiser. Todo mundo consegue forçar a inspiração, fazer 2 expirações e inspirar uma vez só, né? Porque nós temos, além do controle metabólico, que envolve variações de gases, oxigênio, CO2 e pH, nós temos esse controle voluntário que envolve outras áreas encefálicas que ainda não está muito bem definido quais seriam essas áreas. Mas quando a gente dorme, nós dependemos exclusivamente desses controles metabólicos da respiração, então variações de gases no sangue, né? Tem uma patologia muito rara chamada síndrome da hipoventilação congênita central, rara porque ela afeta 1 a cada 200 mil pessoas, também chamada de síndrome de Ondina, onde as crianças elas não podem dormir, porque se elas dormirem elas não acordam, elas vêm a óbito por elevados níveis de CO2, porque as células estão em constante atividade produzindo CO2. Então se não tiver um sensor que detecta essa célula, ela não consegue detectar e não acorda. Ondina era uma ninfa que se apaixonou por um cavaleiro, né? E esse cavaleiro jurou amor eterno para ela e que até mesmo acordado ele ficaria respirando, lembrando dela a cada ciclo respiratório dele. E, na verdade ele saiu para ir para a guerra e ele traiu ela com uma outra pessoa. E ela rogou uma praga para ele, que sempre que ele dormisse, ele ia parar de respirar. O que a gente acredita é o seguinte, quando a gente tem um aumento na quantidade de CO2 no nosso organismo, esse aumento no CO2, ele pode ativar diretamente os neurônios do núcleo reto trapezoide. Então, o núcleo reto trapezoide, os neurônios dele estão envolvidos com a quimiorrecepção central, mas eles também estão envolvidos com a inspiração, porque a partir do momento que ocorre essa ativação desses neurônios, eles vão se projetar para regiões dessa coluna respiratória ventral que são responsáveis por gerar o ritmo inspiratório. Então, a nossa respiração, existe um ritmo inspiratório que é gerado por um grupamento de neurônios na superfície ventral do bulbo. Veja, um dos grandes mistérios aí da neurobiologia seria esse sistema respiratório. Aqui no laboratório a gente tem interesse especificamente numa área chamada de núcleo retrotrapezoide, é uma área que está localizada no bulbo ventrolateral e é uma área que tem uma característica porque ela possui neurônios que são sensíveis às variações de CO2 e de pH no organismo. Então esses neurônios têm uma característica intrínseca e também mediado por informações vindo de outras regiões que é capaz de detectar variações de CO2 no organismo e com isso influenciar os centros respiratórios para que possamos eliminar esse CO2 em excesso, por exemplo, que tem no organismo em algumas situações.